Então, eu e Rossana, nós somos casados há 3 anos e meio. Eita, acertei? Pode falar 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. Completaremos 4 anos em outubro. E desde o começo a gente já queria ter feito. Ambos têm um sonho muito forte de sermos pais. A gente tentou desde o início e por um pouco mais de 2 anos a gente não conseguia engravidar. Então a gente foi no médico, fez todos os exames e ela engravidou. E a gente ficou muito feliz, porque era uma filha muito ansiada mesmo. Mas Deus provou mais ainda o amor dele, e eu creio que ele provou mais ainda o amor dele no momento em que ele levou Sara. No dia que Rossana completou 9 meses de gravidez, 38 semanas, ela parou de sentir Sara na barriga e no outro dia a gente fez uma ultrassom e foi detectado que Sara tinha morrido no ventre dela. Então, quando Deus me pediu para eu ler Jó, eu lembro que eu recusei porque eu tinha uma sensação assim de que era sobre morte. Mas eu comecei a ler. E aí eu leio, eu acho que os 3 primeiros capítulos, e aí eu parei e perguntei a Deus. Eu lembro, Deus, é sobre morte? Porque se for morte, eu não vou aguentar. Aí, então eu não consegui. Aí eu me lembro que Deus falou comigo que não ia me dar nada que eu não pudesse suportar. Eu recebi a notícia, mas era como se eu recebesse com alguém me abraçando. Foi uma sensação assim que eu não tenho como explicar. Foi algo assim, eu me senti muito amada no momento que eu recebi a notícia. Deus mostrou a bondade dele para conosco. Mesmo em um momento de tristeza, não deixou a gente abalar nossa felicidade em Cristo. A gente viu que Deus cuidou da gente o tempo todo. Desde antes do acontecido, ele já vinha dando palavra. No momento, ele não deixou em nenhum momento a gente murmurar ou duvidar. Nem isso aconteceu. Nos outros dias, a gente foi entendendo que Sara, ela cumpriu o propósito dela. Ela foi gerada em promessa. Ela morreu debaixo da vontade do Senhor no tempo certo. Deus levou ela no tempo certo. Sempre quando eu orava a Deus pela nossa filha, eu dizia, Deus, eu quero que Sara seja uma pastora, uma missionária, uma mulher que traga salvação. A história de Sara, ela nos fortaleceu e eu creio que ela trouxe salvação não só na nossa família, como para outras pessoas que possam ouvir o testemunho dela. E a vida dela marcou a nossa vida e marcou a de muitos que estão ao redor. Então ela cumpriu o propósito dela. Uma filha querida, esperada, amada desde sempre, desde que ela foi gerada. Simplesmente nós não entendemos. Mas nós sabemos de uma coisa: Deus é bom. Deus continua sendo bom. E nós vamos escolher crer no que a palavra de Deus nos diz. Nós podemos nos revoltar, reclamar, murmurar, questionar Deus, questionar seus caminhos, mas nós podemos fazer algo mais sensato, que é crer na palavra de Deus que diz: todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa é a escolha que nós fazemos. E Romero e Rossana perderam a Sara, mas não perderam a fé. E eles continuam dizendo que Deus é bom. E nós temos experimentado isso. Deus é bom. Queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos, capítulo 34. Nós vamos ler o versículo 8, que é o verso tema da nossa série de mensagens. Salmos 34, versículo 8, que diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos dizer todos juntos? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos orar mais uma vez. Pai, te damos graças porque Tu és muito bom.
E nós sabemos que a Tua bondade está presente aqui nessa noite. Eu oro e peço que o Senhor abençoe cada vida, e abençoe esse lugar, esse ambiente, essa atmosfera, seja impregnada, Senhor, da Tua boa palavra, da Tua presença, que Teu Espírito Santo nos instrua, nos ensine e nos mostre que Deus é bom. Que o nosso pensamento, nossa mente, nosso coração sejam afetados por essa revelação de que Deus é muito bom. E assim nós pedimos que o Senhor repreenda todo espírito contrário, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós repreendemos agora e declaramos que esse lugar é separado, santo para o Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Todos dizem amém, amém. Quando Deus terminou a sua criação, a Bíblia diz que ele viu que tudo que ele havia feito era muito bom. Ele passou 6 dias criando todas as coisas, e eu fico pensando, por que Deus passou uma semana construindo, edificando, criando o mundo? Ele podia ter feito tudo assim, né? Num estalar de dedos, faça-se todas as coisas e tudo estava pronto. Ele optou por fazer, a cada dia fazia uma coisa, e ainda tem mais o fato de que ao 7º dia, diz o texto lá em Gênesis, que ele descansou, como se Deus se cansasse, né? Eu creio que ele nos deu um exemplo. A vida é feita de ciclos, a vida é feita de etapas, tem os dias, tem as semanas, tem os meses, tem os anos, tudo tem seu tempo debaixo do sol. E Deus nos deu, então, o exemplo até do descanso. E é claro que um Deus que é bom só poderia fazer alguma coisa muito boa. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus, então, entregou toda essa criação, criou a terra, criou os mares, os animais, deu vida a esse planeta e colocou tudo isso na mão de Adão e disse, resumindo, tome conta dele, cultive, faça esse planeta produzir, governe, estabeleça os rumos, tome conta, trabalhem, produzam, esse é seu propósito. O propósito do trabalho, irmãos, existe antes da queda. Portanto, aqueles que não gostam de trabalhar, sabem que quando a gente voltar para o paraíso, vai ter trabalho lá, viu? Você não gosta de trabalho, então melhor ir se acostumando por aqui, né? Trabalho, Deus deu trabalho a Adão, mas, diz o texto também, a palavra de Deus, capítulo 3 de Gênesis, que a serpente, o animal mais sagaz de todos os animais selvagens que Deus havia feito, disse ou perguntou para Eva, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E Eva começou a bater papo com a serpente. Nunca bata papo com serpente. Nunca entre em conversa com serpente. Não interrogue serpente. Não faça entrevista com serpente. Jesus nunca fez isso. Jesus sempre disse para serpente, sai dele, sai dela, vai embora agora, em nome de Jesus. Não se conversa, a Eva foi lá na conversa, não é bem assim, é o seguinte, e aí começa a se enrolar, né? Começa a falar coisa que Deus não disse que ela não deveria fazer. Mas o que a serpente, na verdade, queria mesmo, não era que Eva comesse da fruta. O que ela queria era, primeiro, pôr em dúvida a bondade de Deus. Deus não é bom, Deus que limita, um Deus que tolhe, um Deus que proíbe, não é um Deus bom. Porque se ele fosse bom, ele deixava você comer de tudo, e mais ainda, ele está escondendo de você, ele está sonegando de você uma informação e um direito que você tem de se tornar igual a ele.
Nunca se esqueça de uma coisa, irmãos, a mentira ela é muito parecida com a verdade, ela não é o oposto da verdade. Eva e Adão já eram iguais a Deus, eles tinham sido feitos à imagem e semelhança de Deus, eles já eram semelhantes a Deus. O problema é que quando Adão e Eva, por desobedecerem a Deus, indo na conversa da serpente, morreram, não fisicamente naquele momento, mas morreram espiritualmente, se separaram de Deus, porque a desobediência e o pecado faz isso. Ele nos afasta de Deus. E você sabe, quando você está em pecado, você sabe que o teu pecado te acusa de dia e de noite. O pecado nos afasta de Deus e o Espírito Santo nos chama de volta para nos reconciliar com o Senhor através do arrependimento. Mas o que ela queria também, além disso, era, na verdade, o objetivo final era o controle da terra. O que a serpente queria era o domínio da terra. E naquele dia, ela conseguiu. Naquele dia, Adão entregou na mão de Satanás o domínio desse planeta. Só que, juntamente com isso, juntamente com a queda do planeta, Adão também caiu junto com ele. Quando Jesus foi tentado no deserto, muitos anos depois, Satanás levou Jesus a um lugar muito alto e de lá mostrou todos os reinos do mundo e disse para Jesus: olha, tudo isso aqui eu vou te dar se você prostrado me adorar. Porque toda essa glória desses reinos, todo o seu esplendor me foi entregue e eu dou a quem eu quiser, disse Satanás. É claro que Jesus, que agora é chamado na palavra de Deus de o segundo Adão, o primeiro falhou, o segundo não falhou. O primeiro errou, o primeiro foi na onda da serpente, o segundo não errou, não foi na onda dele. O segundo pisou na cabeça de Satanás e nos deu vitória para que a gente possa agora também ter vitória sobre o pecado, sobre Satanás. Quem recebe aí dá um grito de júbilo, dá um aplauso a Jesus, faz algum barulho. Se o aplauso é para Jesus, pode ser mais bonito, pode ser mais forte. É por isso que nós podemos afirmar aquilo que a Bíblia já diz, que o mundo inteiro jaz no maligno. Por que falamos isso? Primeiro, porque a Bíblia diz, e segundo, porque é uma realidade. Você olha ao seu redor e você vê em todo canto. Nós vemos marcas de que o mundo está debaixo do poder do maligno, como diz a versão NVI, de 1 João, capítulo 5, versículo 19, que diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Mas o mundo não só jaz no maligno, não está somente debaixo do poder do maligno. O mundo, por causa disso, se tornou contraditório. Nós somos capazes, por exemplo, de penetrar os segredos das galáxias, dos planetas, das estrelas, mas ainda vivemos em guerra uns com os outros. Somos afetados todos os dias por inveja, por ódio, por amargura, por violência, por sofrimento, mentira. Vivemos num mundo tão contraditório que um dia eu estava vendo um diálogo e era mais ou menos assim: uma mulher, supostamente, era uma hipótese, mas isso é um caso que pode acontecer, uma mulher havia sido estuprada e ficara grávida do seu estuprador. E a pergunta ali era: o que faz? O que devemos fazer? O que fazemos nessa hora? Uns falaram assim: matem o bebê, porque ele é indesejado, ele é fruto de um estupro. Aliás, a lei brasileira prevê que, nesses casos, o aborto é legal. Matem o bebê, ele é o problema aqui nessa história. Uma outra pessoa levantou a questão e disse: e quanto ao estuprador? Ele é o agressor, ele é o violador da dignidade dessa mulher. Por que nós também não usamos o mesmo critério e matamos o estuprador?
E aí a outra pulou de lá e falou: nunca! Nós precisamos preservar a vida. Nós respeitamos a vida, a dignidade daquele homem, embora ele seja estuprador, embora ele seja uma pessoa má, que fez uma coisa horrorosa, mas ele tem uma vida, precisa ser preservada. E outro falou assim: é engraçado, nesse caso, o bebê inocente que não pode se defender, esse vai pagar o pato e vai pagar a conta. Esse é o mundo que jaz no maligno. Esse é um mundo contraditório. Um mundo que também tem valores invertidos. Vivemos essa inversão de valores toda hora, irmãos. Ao nosso redor, isso é uma coisa... Os animais e os pássaros hoje têm mais valor do que o ser humano. Existem hoje crimes tipificados, né, no Código Penal e na legislação brasileira, de que se você assassinar um pássaro, isso é um crime inafiançável, você pode ser preso e não tem fiança, e a pena é alta. Agora, se você matar uma pessoa, não, a pessoa é tudo bem, né? Somos um país que já temos 60 mil mortes violentas todo ano, por arma de fogo, por violência, por assaltos e outras coisas piores ainda. Somos um país contraditório porque vemos toda hora os criminosos sendo mais valorizados do que a própria policial que prendeu aquele criminoso. Temos visto policiais hoje que não fazem mais seu trabalho, se omitem, se escondem, porque eles podem prender um criminoso, e se o criminoso disser que ele fez alguma coisa, que deu um peteleco nele, na audiência de custódia, que é mais uma invenção brasileira, ele vai ser solto na mesma hora, o juiz vai soltar ele e vai abrir um inquérito para investigar o policial. E ele pode ser preso, pagar com a própria farda, se talvez até responder um processo, e o criminoso sai mangando. Já ouviu falar esse verbo? Conhece esse verbo mangar? Sai mangando da justiça e do policial. Um mundo de valores invertidos. Pode soltar o próximo aí, é um mundo de valores invertidos. Inversão de valores todo momento. O mundo também, por estar no maligno, é um mundo que se constitui, o mundo é um apetite insaciável. O mundo não para. Por mais que você adquira as coisas, bens, impressões, imagens, isso tudo é uma grande ilusão. Você já experimentou, por exemplo, aquelas pessoas que, né, como o Greg Hill fala nas suas ministrações, sobre a batalha que a carne trava com o espírito pela alma. Quando você crê que coisas podem acalmar a sua alma, quando ela está empolvorosa, quando ela está sem sossego, quando ela está ansiosa. E aí as pessoas, a carne chega a falar assim: olha, o que você precisa é ir para o shopping fazer compras. Tem coisa melhor do que fazer compras. Cartão de crédito sem limite. O sonho de toda mulher. Um dia é um sonho de consumo, é ter um cartão de crédito sem limite, corporativo, daqueles com... para chegar num shopping daquele assim e fazer uma bagaça. Né? Passar o dia inteiro, né? Não faça que nem aquela mulher que descobriu que tinha 15 mil reais na conta. Foi no banco, estava no shopping, foi tirar o saldo, apareceu do nada 15 mil reais na conta dela. Era a conta conjunta com o marido. E ela falou assim: deve ter sido o anjo Gabriel que botou esse dinheiro na minha conta, eu vou torrar ele todinho hoje. E aqueles desejos mais inconfessáveis, escondidos, né, reprimidos por anos, saiu de uma vez todas. Aqueles demônios do consumo agarraram ela terrivelmente. E ela torrou 15 mil reais de uma tarde inteira, com roupa, com sapato, com tudo.
Você já imagina o que aconteceu, né? O marido chegou em casa, ela descobriu que tinha sido um valor de um carro que o marido tinha vendido, tinha colocado uma parte na conta. Ele levou a esposa para o gabinete do pastor, chegou lá e falou assim: pastor, se o senhor não quebrar essa mulher no pau, eu vou quebrar ela agora na sua frente. Por quê, irmãos? Porque o mundo é um apetite insaciável. E olha, e depois, mesmo que fosse verdade, admita que aqueles 15 mil reais foi assim uma bênção do maridão abençoado, assim, um marido cheio da grana, né? Que eu abençoo você com um marido abençoado e com uma esposa abençoada, né? Admita que aquilo era verdade. Por quanto tempo aquela mulher vai se manter feliz? Por quanto tempo ela vai precisar de mais 15 mil reais para ficar feliz? Talvez a carne fale assim: não, cara, você precisa de um carro novo, um carro zero, aquele cheirinho de novo, um negócio assim que, olha, desperta em você assim os mais profundos sentimentos de realização. E você vai lá, né, e compra aquele carro zero e por um mês você desfruta daquele cheiro. Nem tira os plásticos, deixa lá para todo mundo saber que é zero, né? E um calor medonho, sua, tudo, ele não tira o plástico, deixa lá. E ele passa 2 meses feliz da vida, e ele para assim na frente, né? Chega mais cedo do trabalho para botar o carro na vaga principal, para todo mundo saber que ele comprou um carro novo. 6 meses depois ele olha assim: esse carro está ficando velho já. Acho que já está meio assim, né? Chegou um modelo mais novo, acho que eu estou precisando de um carro mais novo. E aí ele se esforça e tal, e aí compra mais um novo e fica mais 2 meses feliz. É aquele que está doido para comprar uma casa. Uma das coisas mais preciosas que eu acho que toda pessoa, né, na terra sonha é com a casa própria. Seu apartamento, seu lugar, um lugar que é seu, para chamar de seu. E aí, é aquele casal que se junta, os dois trabalhando assim, economizando muito, e se esforçando junto, consegue dar entrada num apartamento, mas ele é aquele apartamento quarto e sala, kitnet. Mas é seu. Você entra ali e fala: finalmente é meu lugar. E eles passam ali 6 meses mais felizes da vida dele. Daqui a pouco vem a esposa está grávida, precisa de mais um quarto. Aí eles falam: olha, a gente precisa ir para um apartamento de 2 quartos. É verdade. Aí tudo de novo, vamos fazer outra festa e não sei o quê, vamos economizar e pegam. Conseguiram trocar, o construtor lá fez um negócio maravilhoso, e eles então trocaram, agora vão para um apartamento de 2 quartos, agora o nosso filho vai ter um quarto só para ele, que coisa linda! E decora tudo, vai uma maravilha. Passa mais 1 ano, 2 anos, aí eles olham assim e falam: esse filho está crescendo. Quando chega alguém aqui na nossa casa, vai ficar no quarto com o nosso filho? Não, precisa de mais um quarto. Nós precisamos de um quarto, um apartamento de 3 quartos. Irmãos, isso não tem fim. Não estou dizendo que você não deve desejar. Quando você pedir a Jesus, não peça kitnet, não. Peça logo um 3, 4 quartos. Peça logo 4 suítes. Amém? Peça uma cobertura. Amém? Agora, antes de receber a cobertura, procure saber quanto é o condomínio dessa cobertura. Porque pode ser que você se assuste muito. Não vale a pena, entendeu? Estou dizendo que você não deve gostar dessas coisas e desejar. Estou dizendo, essas coisas são um apetite insaciável. Se você colocar a sua fé, se você colocar a sua realização nessas coisas, você nunca vai parar com isso. Por quê? Porque o mundo é um apetite insaciável. Mas também o mundo é inimigo de Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Por quê?
Por quê? Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, a cobiça, né? Cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, a sua cobiça vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o que fazer então no meio de um mundo cheio de contradições, um apetite insaciável, um mundo que jaz no maligno, um mundo cheio de confusão? Eu creio, amados, que nós precisamos olhar para onde nos traz esperança. O Senhor nos chama para provar e ver que Ele é bom. Deus nos chama, diga para o seu vizinho, Deus te chama, meu irmão, minha irmã, para provar e ver que Ele é bom. É para lá que nós devemos olhar. 1 Coríntios 2,9 nos revela algo fantástico. Ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não, você não entendeu, não viu o que eu falei, não pode. Você não consegue imaginar, você não consegue... Pensa o melhor que você pode... A Bíblia está dizendo que jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Jesus? Você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, então isso é para você. Aquele que nos convida a provar e ver que Ele é bom, também nos deu um guia para nos assistir nessa jornada. Como que nós vamos chegar lá? Não sabemos o caminho, mas o Espírito Santo é esse guia. Ele nos toma pela mão para nos conduzir a toda verdade. Deus encheu o tabernáculo de Moisés com a sua glória. Anos mais tarde, Deus encheu o tabernáculo de Salomão, o templo de Salomão, com a sua glória. Quanto mais Ele não encherá o lugar que Ele mesmo está construindo, que é a sua igreja. Quanto mais Ele não vai encher esse lugar da sua glória. A Bíblia diz que quando foi inaugurado o templo, os sacerdotes entraram no templo para consagrar, dedicar aquele templo, e a fumaça da glória visível, fisicamente, invadiu o templo de uma maneira que eles nem podiam ficar ali. O Senhor estava afirmando que aquele lugar, Ele estava abençoando aquele lugar. Quanto mais o Senhor fará essa bênção ser abundante no meio da sua igreja, porque Ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a igreja, irmão, não é o prédio. No Antigo Testamento era o prédio, hoje não é mais. A igreja hoje é o ajuntamento de santos, compreende todos os crentes nascidos de novo. Você é nascido de novo? Quantos nascidos de novo tem aqui? Se você é nascido de novo, você é uma pedra viva. Essa edificação que está sendo construída, uma casa espiritual, e como sacerdotes que somos, estamos oferecendo a Deus sacrifícios agradáveis, espirituais, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que quando nós saímos daqui, o templo vai andar por aí. O templo não é esse. O culto não vai terminar porque a gente parou aqui. O culto vai continuar na sua vida, o culto vai continuar. Onde houver 2 ou 3 reunidos, o culto continua. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor está ali no meio deles. Todos os nossos encontros de célula essa semana que vem agora serão encontros poderosos, onde o Senhor está presente. E ali nós estaremos também como sacerdotes oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O que fazer no mundo posto no maligno, feito por um Deus que é bom e que viu que tudo era bom, mas que em um determinado momento tudo aquilo virou refém na mão de Satanás. Em primeiro lugar,
Jesus é a resposta para esse mundo caído. Diga comigo, Jesus é a resposta. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga comigo, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a resposta para esse mundo caído, porque quando ele viveu aqui, ele nos deu o exemplo, ele acalmou todas as tempestades pelas quais ele passou. Jesus nunca criou tempestade para ninguém. Jesus nunca criou confusão. Aliás, ele resolveu as confusões. Amém? Ele libertou a todos que lhe pediram. Aquela mulher Ciro-fenícia, nem judia ela era. Mas ela clamou e Jesus a atendeu e sua filha foi curada. Aquele cego Bartimeu gritava, clamava, pedindo misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus ouviu o seu clamor, deu de volta a vista àquele cego Bartimeu. Jesus curava, irmãos, a todas as pessoas que iam até ele. Sabe, existe um segredo da gente ir até Jesus. Pessoas que acham, dizem assim, não, Jesus já sabe como é que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Se ele quiser me curar, se ele quiser resolver, então ele vai resolver. Não, não é assim que funciona. As pessoas sempre deram um passo para ir até ele. Você está disposto a dar um passo para ir até ele? O que ele disse em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não invade seu espaço, você precisa dizer a ele, eu quero. Por isso que na Bíblia você vai encontrar trocentas vezes a palavra clame, clame, busque, tome passo, tome posse, diga, fale, é pela palavra que as coisas acontecem. Comece a orar. O que é oração? É falar com Deus, é abrir sua boca, é clamar e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti. Jesus curou todas as pessoas que chegaram perto dele e clamavam por cura, por saúde, porque ele nunca foi causador nem de doenças, nem de tempestades e nem de sofrimento. Infelizmente, muitos hoje ainda pensam, ainda acham que Deus envia ou que Deus permite, que é mais ou menos a mesma coisa, que doenças, enfermidades e tragédias sejam liberadas sobre as nossas vidas, sob o argumento de que isso trata o nosso caráter. As tribulações fazem parte da vida, as provações fazem parte da vida. É claro que Deus é capaz de mudar o que Ele quiser. É claro que Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. É verdade? Mas a minha Bíblia diz que verdadeiramente Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas, não sobrou nenhuma. E por isso que eu posso pedir a Ele, você pode pedir a Ele. Você pode orar pelos enfermos, porque Jesus é a resposta para esse mundo caído. Segunda coisa, Jesus é a expressão máxima, a expressão maior da bondade de Deus na terra. Seu amor e sua bondade são medidos por aquilo que Ele fez. O que Ele fez? Ele se doou a si mesmo, Ele se deu a si mesmo. Ele se entregou por mim, por você, para que você tivesse acesso a um reino. E esse reino é um reino totalmente diferente do mundo. O reino dele é o lugar onde, se você morre, você começa a viver. O reino dele é o lugar que você cresce quando você diminui. O reino de Deus é o lugar onde você recebe quando você dá. É o lugar que você colhe quando você planta primeiro. Ele ensinou a todos nós o poder do contentamento. Você sabe o que é isso? Ao mesmo tempo que você sonha, que você tem desejos, que você tem planos, que você sonha com coisas boas, e você pode pensar e pode pedir,
Porque a Bíblia diz que o Senhor vai nos surpreender e fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ao mesmo tempo, nós fazemos isso com ações de graças, contentamento. É isso. Senhor, eu estou pedindo porque eu sei que o Senhor é bom e o Senhor é capaz de me dar. Mas se o Senhor não fizer, eu continuo te amando e dizendo: o Senhor é bom. Você pode crer nisso e depositar sua confiança nele? Ele ensinou o poder do contentamento para que a gente não seja escravo da cobiça, da vaidade. Passa lá o irmãozinho lá com uma coisa assim, né? Um carro caro, sei lá, o que impressiona você, não sei. Um celular de R$7.000, é isso? Tem isso? Tem. É sério? R$7.000. 8. Eu vendo esse por R$1.000, tá bom? R$8.000 no celular. Você está de brincadeira, cara. Você está querendo dar muito trabalho aos anjos que está ao redor de você para lhe proteger, mas também os capirotos estão aí, também sabem que vale esse negócio todinho. Não é verdade? Bom, quem quiser, né, que vai, né? Deixa quieto aí, né? Contentamento, é claro, irmãos, eu não pode... não estou, meu celularzinho não está aqui. Eu tenho um celular, irmãos, que eu brinco lá com o pessoal, né? Que lá na reunião de pastores, eu tiro meu celularzinho e boto assim em cima, disso aqui é para vocês, é para testar o nível de cobiça de vocês. Um celular de R$80. Isso ninguém quer nem ver. Isso aqui ele tem um seguro natural, ninguém quer. Mas eu descobri que ele fala e comunica, entendeu? Não tem nada mais, mas fala, né? É uma benção, né? O contentamento, irmão, não é você se agora, não, vou me despojar de tudo, não quero mais nada. Não, contentamento é você desejar, é você orar, é você pedir as coisas a Deus, mas você sabe, meu Deus é maior. A minha fonte de alegria, satisfação e realização não são essas coisas. A minha fonte é Deus. Ele é a minha provisão, Ele é tudo que eu preciso, eu já tenho tudo que eu quero. Eu estou pedindo a um Deus que pode me dar mais ainda, porque a sua palavra diz: deleita-te, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. É a sua palavra, mas eu não dependo disso para ser feliz, eu não dependo disso para ser uma bênção, eu sou feliz assim mesmo. Você podia fazer um barulho maior? Porque esse que é a expressão maior da bondade de Deus me prometeu, a mim e a você, que Ele vai nos dar 100 vezes mais todas as coisas que você deixou para segui-lo. Agora, no presente, no porvir, a vida eterna. Jesus nos ensinou, irmãos, a lidar com o diabo. Ele não vivia perseguindo o diabo. Onde é que está o capiroto? Onde é que está? Vamos repreender. Né? Às vezes tem uma galera aí que trabalha com guerra, né? Intercessores que não estão muito ajustados do juízo, e fica procurando onde é que está o diabo. O diabo não é nosso problema. O diabo não vale a pena a gente ficar estudando sobre ele, nem procurando saber onde ele está. Agora, Jesus, quando se encontrava com ele, lidava com ele. E não ficava fazendo entrevistas. Jesus lidava dizendo: sai, vai embora, sai do meu caminho, porque a gente tem uma caminhada. Ele não se deixava impressionar com as pessoas do seu tempo. Jesus não se impressionava com o poder do Império Romano. Jesus não se impressionava com títulos, com diplomas. Você fica intimidado diante de alguém que já carrega um monte de diplomas? É tanto doutorado que já é pós-doutorados e pós não sei o quê, e tanta coisa. Que benção essas coisas, mas não se impressione com essas coisas. Jesus não se impressionava com isso. Ele não mudava seu discurso para ser agradável a ninguém. Ele atendia todo mundo, atendia o rico como Nicodemos, influente, político na época, mas atendeu
o pobre, miserável, pecador, cego, leproso, porque ele tinha essa habilidade. Jesus nos mostrou como interagir com as pessoas. Ele nos ensinou como conviver com os pecadores sem contudo se deixar influenciar pelo seu pecado. Por causa disso, ele foi chamado de amigo de pecadores. Como é que você é chamado? Como é que eu sou chamado? Como é que nossa igreja é chamada? Jesus foi chamado de amigo de pecadores porque os pecadores gostavam de jantar, comer com ele. Não era para fazer a farra e levar Jesus para a farra. É porque eles eram atraídos pelo poder, pela graça que havia em Jesus. É isso que nós estamos pedindo a Deus. Senhor, nos dá uma graça nessa igreja. Dá uma graça nessas células. Que sejam atraentes para o pior dos pecadores. Que eles sejam atraídos pelo amor de Deus, que não haja ali julgamento, mas que não haja ali negociação nenhuma com o pecado. Continuamos firmes na palavra de Deus, mas continuamos amando como Jesus amou. E quando Jesus falou de governo, ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Dai a César os impostos de César, mas não deixe de dar a Deus aquilo que é de Deus. Por último, quando Jesus estava com os seus discípulos, Jesus gerava neles um apetite pelas coisas do céu. O que é apetite pelas coisas do céu? É você saber que a sua fonte não está aqui na terra. Pare de olhar para as coisas que você pode conseguir aqui. As coisas que você vê no natural já aconteceram no espiritual. Você quer alterar isso aqui? Altera primeiro aqui no espiritual. Você quer alterar as coisas aqui no natural, altera primeiro na oração aqui em cima. Porque o próprio Jesus disse, em Mateus capítulo 7, versículo 11, ele diz: ora, se vocês que são maus, vocês sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que está nos céus, não os dará boas coisas àqueles que o pedirem. Quando Jesus operava milagres, ele estava gerando nos discípulos esse apetite pelo céu. Foi ele que me ensinou na oração: assim na terra como no céu, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, olha só uma coisa. Jesus nos ensinou que a eternidade é importante, mas ir para o céu não é o nosso problema. Deus vai nos levar para o céu no devido tempo, por pura graça dele, não é por merecimento nosso. Amém ou não amém? Amém. A minha função e a sua função aqui hoje, nessa terra, é trazer o céu à terra, através da oração e da obediência. É nossa função, enquanto estamos nesse lado da eternidade, trazer o céu à terra, assim na terra como no céu. Você é capaz de trazer isso? Trazer aqui à terra a sua palavra, através da sua obediência. Jesus é a palavra viva de Deus. O que é que ele diz em João 5,39? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quero terminar nos lembrando da importância da Bíblia Sagrada. Estamos no começo do ano. Todo começo de ano é um tempo propício para você começar a ler a Bíblia. Por que é que muitos governos, especialmente totalitários, ditaduras, acreditam que a Bíblia é um livro perigoso? Aliás, tem lugares por aí que confiscam a Bíblia. Por quê? Porque ela nos liberta do pecado, ela nos liberta da ignorância, ela nos liberta do engano. E por isso qualquer sistema político, econômico, vai temer algo assim. Porque as pessoas que acreditam na Bíblia e acreditam na palavra começam a seguir um outro rei. Elas não temem mais o rei da terra.
Nos tornamos um povo totalmente dependente de Deus e não mais dependente do Estado. Quem vai dar glória a Deus aí? A sua mentalidade começa a mudar. Você não precisa mais ser escravo das coisas desse mundo, porque Deus é a sua provisão. Agora, por que é que muitos ainda se acham muito ocupados e por isso não têm tempo de ler, meditar e aprender e mergulhar nas Escrituras Sagradas? Ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano, é a sua primeira obrigação. Faça isso, nem que seja por obrigação. Faça como disciplina. Busque. Você quer conhecer a bondade de um Deus bom? Quem aqui quer conhecer a bondade de um Deus bom? Ela está escrita nas páginas das Sagradas Escrituras. Como esperar que Deus te abençoe se você tem muita preguiça para ler a Bíblia? Como você esperar que Deus te dê respostas para as tuas perguntas e para as situações diversas da vida, se você não mergulha, se você ignora esse livro? Um livro que muita gente deu a vida por ela. Seus escritores deram as suas vidas por ela. Profetas morreram pelas Escrituras Sagradas. Os apóstolos morreram por causa das Escrituras Sagradas. E você mantém essa Bíblia escrita, a palavra de Deus, na sua estante ou na beira da sua cama, mas fechada. Esse livro fechado é um livro como outro qualquer. Ele precisa ser aberto e ele precisa ser estudado. E quando você for ler as Escrituras Sagradas, não leia de qualquer jeito. De preferência. Claro que você pode ler em qualquer lugar. Eu não perco tempo em qualquer lugar. Hoje está tão fácil, celular, tudo. Né? Tem a Bíblia em tudo que é canto. Quando você for ler, primeiro ore. Peça ao Espírito Santo que te revele. Senhor, me revela a verdade nas Escrituras Sagradas. E eu te peço que o Senhor me ajude a obedecer o que essa palavra ensina. E o Espírito Santo vai te tomar pela mão e vai te ensinar e vai te levar ao conhecimento da verdade. Farei tudo o que ela disser. E essa é a maior, a principal aventura da vida de qualquer ser humano. É mergulhar nas Escrituras Sagradas e obedecer aquilo que a palavra diz. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos orar. Cadê a banda? Vem para cá, rapidinho. Vamos orar. Ficar de pé todos. Você pode dar glória a Deus, que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Feche seus olhos e agradeça a Deus, porque Jesus é essa resposta tão preciosa. O mundo posto no maligno não é o problema. Quando você tem Jesus e quando você sabe onde encontrá-lo, você já sabe onde mergulhar e encontrar Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te dou graças por essa palavra, Senhor, porque Deus é bom, o tempo todo Tu és bom. Tua bondade, Tua misericórdia, Tua graça, Teu favor estão derramados sobre nossas vidas. Tuas misericórdias se renovam toda manhã sobre nós. Tua graça foi revelada em Jesus Cristo e Ele se deu a si mesmo. Jesus, o segundo Adão, não falhou, Ele não perdeu, Ele ganhou, Ele venceu. Por isso que Ele nos disse que nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele, em Jesus, que nos fortalece. Tomamos posse, Senhor, e nos alegramos, porque Jesus é tudo o que nós precisamos.